Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. E eu te convido mais uma vez a participarmos de uma ministração da Palavra de Deus. Eu falo, você ouve e você seja assim tocado pelo poder de Deus e tenha uma vida abençoada em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, nós abrimos agora os nossos corações para ouvir da tua palavra. Que a tua palavra seja semente sobre as nossas vidas e que esta semente frutifique, dê os frutos necessários no conhecimento e na intimidade e na aprendizagem que temos diante de ti e pela tua palavra nos fortalecer para a nossa caminhada nesta estrada que o Senhor nos convidou a participar. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu gostaria de estar compartilhando com cada um de vocês o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 3 a 11, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse texto que acabamos de ler fala do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E sermão nada mais é do que um discurso. Foi um discurso que Jesus proferiu àqueles que estavam ouvindo. E ele estava falando sobre as bem-aventuranças. E o que é ser bem-aventurado? É ser abençoado, feliz e próspero espiritualmente. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para que aqueles que estavam ouvindo que existe um meio e um propósito para eles serem felizes, abençoados e prósperos espiritualmente. Mas o que chama atenção é que Jesus, quando começou a dizer este discurso, ele não trouxe, uma forma negativa ou não começou o seu discurso de uma forma criticando os escribas e fariseus, mas sim trouxe algo de bom àqueles que ouvissem e obedecessem a Deus sobre os seus ensinamentos dados por Jesus, poderiam ter uma vida feliz e abençoada para a honra e glória do Senhor. E por que ele não começou iniciando o seu discurso com uma crítica negativa? Porque os escribas e fariseus tinham por costume, ensinavam que a justiça era algo exterior, uma questão de obedecer a determinadas regras e preceitos. A justiça praticada pelos fariseus e escribas era medida por orações, ofertas e jejuns. Ou seja, eles gostavam que as pessoas viam a atitude que eles tinham em relação a determinadas situações. Era como, eu preciso aparecer para que as pessoas possam me reconhecer e valorizar a minha vida. Porém, Jesus não age no exterior, Jesus age no nosso interior. Então ele nos ensina, se nós alimentarmos bem o nosso interior, nós seremos ricamente abençoados. Porque as bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha apresenta o caráter do cristão que flui de dentro de si mesmo, ou seja, do seu interior. Amém? O exterior, o mundo gosta. Deus gosta do nosso interior. Mostre o que você tem dentro de você, para que o exterior seja um reflexo daquilo que há dentro do teu coração. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler do Sermão da Montanha, Jesus destaca
4 atitudes que eu e você, como cristãos, devemos ter. A primeira atitude é em relação a si mesmo, a segunda atitude em relação ao pecado, a terceira atitude em relação a Deus e a quarta atitude em relação ao mundo. Como é que nós devemos nos comportar e termos atitude em relação a cada uma delas? O verso de número 3 que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma atitude em relação a si mesmo. Pobres de espírito, sermos humildes. Significa ter uma opinião correta de nós mesmos. Conhecer-nos, aceitarmos e tentarmos ser autênticos e sinceros consigo mesmo, conosco, para que a glória de Deus seja manifesta. Então, o primeiro passo, a atitude que Jesus tenta nos ensinar é com relação a nós mesmos. Ou seja, você conhece você? Como é que está a tua vida e o teu interior? Conheça para que você, através disso, saiba como agir e como proceder sobre cada situação para que a glória de Deus seja manifesta. A segunda atitude, que é em relação ao pecado, está determinada nos versos 4, 5 e 6, que diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se é uma atitude em relação ao pecado, nós devemos ficar profundamente tristes com o nosso pecado. E ao ficarmos tristes por termos pecado, devemos rejeitá-lo. Então, se nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, é momento de nós nos arrependermos, confessarmos e buscarmos reintegrar em nossa vida uma perfeita comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Porque devemos ver o pecado como Deus o vê e procurarmos tratá-lo como Deus o trata. Aqueles que encobrem, sem dúvida alguma, estão indo pelo caminho errado. Não devemos apenas nos entristecer com o pecado, mas também nos sujeitarmos a Deus com mansidão. Amém? Então é tão interessante porque Jesus sempre nos dá ensinamentos para que a nossa vida seja andada segundo a sua vontade. Primeiro, eu preciso me conhecer. Segundo, eu preciso saber, se eu tiver pecado, eu preciso rejeitá-lo e tirá-lo da minha vida. E a terceira atitude que devemos ter está descrita nos versos 10 e 11, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São atitudes em relação a Deus. E que atitude que eu devo ter em relação a Deus? Eu preciso crer perfeitamente em Deus, em Cristo Jesus, porque assim Ele nos dá um coração puro e uma paz interior. Então, a nossa atitude em relação a Deus, Ele só pede uma coisa: creia no seu poder, creia na sua graça, porque Jesus Cristo há de nos dar um coração puro e uma paz interior. A última atitude que Jesus tenta nos ensinar nesse Sermão da Montanha está no verso 10 e 11, que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguindo, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Esses versículos mostram uma atitude em relação ao mundo. Não é fácil ser cristão consagrado nos dias de hoje. Estamos em conflito constante com o mundo.
pois somos diferentes e temos atitudes diferentes. Não seja moldado pelos prazeres e pelas tentações que o mundo te oferece, mas seja moldado pela palavra de Deus, pelo amor que Deus tem por mim e por você, para que tenhamos uma vida de bênção e de vitória perante o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então não se envolva com este mundo, né? Envolva cada dia mais a tua vida com Jesus, com os ensinamentos da palavra de Deus, para que você cresça e seja diferente e faça diferença neste mundo, para que o teu nome possa ser exaltado diante de todas as situações e o nome dele glorificado para a honra e glória do Senhor. Então, como conclusão de tudo isso, Deus nos prepara para sermos aquilo que ele espera que sejamos no mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Então, por isso que as bem-aventuranças nos foram ministradas ou apresentadas por Jesus, para que sejamos, em cada uma delas, refletirmos sobre este mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Isso está dito no verso de número 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa atitude de sermos o sal da terra e a luz do mundo demonstra a influência benéfica dos cristãos à medida que eles penetram na sociedade secular. Ou seja, seja um agente transformador neste mundo, sendo o sal da terra e a luz do mundo, baseado nas atitudes que devemos ter em relação a nós, em relação ao pecado, em relação a Deus e em relação ao mundo. Então fica como lição de casa. Leia novamente esse texto, as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Medite sobre elas e seja um agente transformador deste mundo, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, que a bênção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre nós agora, Deus, nos apresentar a cada vez mais um desejo, uma vontade de termos atitudes corretas em cada uma das situações a qual nós devemos nos envolver, em relação a nós, em relação às nossas falhas e pecados, em relação ao nosso Deus e em relação a este mundo, Pai. Porque nós queremos ser um agente transformador, o sal da terra e a luz do mundo. Para, meu Deus, trazer vida àqueles que estão mortos, ó Pai. Trazermos, ó Deus, luz para aqueles que andam na escuridão. E trazer as bênçãos de Deus sobre cada uma delas, ó Pai. Que a bênção e a graça do Senhor permaneça junto a nós. E que nós estejamos sempre buscando, ó Deus, andar e estar na Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja concedida sobre você. E o Espírito Santo conforte e console a tua vida. Que você tenha um dia de paz, uma vida na presença de Deus. E todas as promessas de Deus sejam cumpridas sobre a tua vida. Deus te abençoe e que você fique e continue na presença desse nosso Deus por todos os dias da tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.